Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia. É a sua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Temos muitas frequências, meditações, também tem vários podcasts. E hoje não será um podcast, hoje falaremos sobre o portal 12 do Doce. Vocês estão curiosos para saber o que seria isso? Vou deixar com a Marta para explicar sobre. Fala, Marta. Então, a gente resolveu fazer um pouquinho dessa explicação sobre o portal, porque a gente fez o portal o ano todo, né? Portal, a gente começou a partir do 5, não foi? Do Isso mês foi. 5. Foi no mês 5. 5, 5, 6, 6, 7, 7. E algumas pessoas, né, não consideram portais, alguns consideram. Eu acho bem importante a gente ter essa demarcação de portais, porque isso faz com que a gente eleve o nosso pensamento, a gente reflita bastante, a gente consiga entender um pouquinho mais do que está acontecendo e focar em algumas coisas. Então, é, para começar, eu vou falar um pouquinho do que é um portal, né? O portal é quando tem uma abertura de energia, né? No caso, 1212, né? Que seria amanhã. Porém, a gente começou no dia 3, né? 1 mais 2, 3. Então, 3 do 12 também foi um portal. Como o 12, ele é mais significativo por ser igualzinho, né? 12, 12, a gente resolveu fazer hoje, né? Essa explicação. Então, a gente pode considerar, ao longo de dezembro, toda essa energia, né? Da energia 3, né? Da energia 12, da energia 3. Mas a gente também vai considerar os dias 21 e o dia 30, por finalizar com um 3, né? O dia 21 é o 12 ao contrário. Então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, então a gente tenta, de alguma forma, ajudar no entendimento. É um assunto muito complexo, muito profundo, mas a gente tenta colocar de uma maneira prática, né? Então, no caso do mês de dezembro, por ser um mês 12, ele é o último mês do ano, então ele tem uma energia de finalização, porém de confraternização, de expressão, tem uma energia de certa forma, de elevação, né? Porque a gente está finalizando o ano, porém a gente tá com uma energia festiva, né? Que é uma energia 3, né? É uma energia de verbalização, quando as famílias se reúnem, né? E a gente tem algumas referências em relação ao 12, né? Eu fiz algumas anotações aqui só para a gente contextualizar, né? Então, a gente tem 12 meses no ano, a gente tem os 12 signos do zodíaco, 12 casos do zodíaco, a gente tem os 12 filhos de Jacó, né? A gente tem os 12 apóstolos. Então, assim como o 7, ele é um número bastante ritualístico, né? Ele nos dá uma referência bacana, assim, da energia do ano, né? Então, e tem os 12 ponteiros do relógio. Então, assim, isso é super importante no sentido de a gente falar do tempo, né? Então, como é que a gente vai entender essa energia do 12? Para isso, eu preciso falar do um, né? Do número um e do número 2, para a gente chegar ao 3. Então, o um, ele tem a ver com um ponto de partida, ele tem a ver com início, ele tem a ver com progresso, ele tem a ver com evolução, crescimento. E o 2, ele tem a ver com a dualidade, né? Flexibilidade também, esforço, confiança. E a gente juntando essas duas coisas, a gente tem o 3, né? Que é o que a gente vai trabalhar, na verdade, né? Embora a gente esteja falando de um portal 1212,
a gente vai falar de um 3, né? Então, o 3 ele tem a ver com expressão, verbalização, né? Então, como é que a gente aproveita essa energia de dezembro, essa energia 3, né? Então, o que a gente pode dar de dica para vocês para aproveitar melhor é pensar positivamente. Aí vocês vão falar, mas está difícil, porque as coisas estão difíceis, né? Mas assim, não tem como melhorar se a gente continuar negativo. Então, a Sim, Caco e eu, a gente prepara com todo carinho, com todo amor, disponibiliza no canal frequências positivas de limpeza, de liberação de medo, liberação de mágoas. Então, se vocês forem lá no canal, vocês vão ver, por exemplo, quem estiver passando por uma questão de luto, né? Uma perda, seja por morte ou seja por separação, né? Não necessariamente o luto tem a ver só por morte, tem a ver com separação, algum tipo de separação. Então a gente tem lá 21 dias, né, de luto, 7 dias cada frequência, né? sim, Totalizando 21 dias e que vai ajudar bastante nesse período. Então, é uma limpeza, né? Mas a gente tem limpeza de ambiente, a gente tem, para quem quer trabalhar o amor, né? A gente tem frequências relacionadas a amor. Quem busca, né, algum parceiro, trabalhar mais no amor, seja quem tem alguém já, né, tem um parceiro, uma parceira, ou quem está em busca. Então, a gente tem lá a frequência da alma, né? E tem algumas meditações, se está com dificuldade, eu não sei exatamente o que eu quero buscar, né? Eu estou me perdido. Então, assim, vai lá, faz uma meditação, a gente disponibiliza meditações mensais, inclusive, tem uma meditação da Ninete lá, que vocês podem estar trabalhando também. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando nos comentários também para a gente, se tiver qualquer tipo de dúvida. É, uma coisa que é legal de vocês fazerem é amanhã, dia 12/12, ou seja, no dia 21, porque não teve tempo amanhã, ou no dia 30, né? Ao meio-dia, fazer uma meditação. Muitos pensamentos positivos, né? Pedindo que seja eliminado toda a negatividade, tudo de ruim que tiver com vocês, para que a gente consiga trabalhar esse mês de dezembro, para que 2024 a gente entre num período de colher o que a gente está plantando, tá? Então, isso é uma dica. É, bons pensamentos, boas ações, né? Fazer uma reflexão sobre o ano, mas sempre agindo de forma positiva, porque isso vai fazer total diferença para que entre um ano de 2024 de forma leve, de forma harmônica. E a gente essa explicaçãozinha aqui básica que a gente está dando, a gente vai disponibilizar uma frequência específica, né? A frequência 12/12. Mas vocês podem estar buscando, né, lá no canal, é, todas essas outras opções, né? De limpeza de ambiente, de quem quer trabalhar amor, perdão, libertação, tá? E fazer uma explicaçãozinha aqui, que a gente ainda não teve tempo de fazer antes, sobre o porquê que a gente fez algumas modificações. A gente reestruturou o canal, né? Então, o canal é o Recanto Sat, onde a gente coloca todas os podcasts, né? Tem muita coisa lá. Muita coisa foi retirada porque a gente precisou fazer uma reestruturação, mas vocês podem estar falando com a gente também, falando, eu buscava muito essa frequência e não está mais lá. E vocês podem estar falando com a gente também. Mas, à medida do possível, a gente está reestruturando tudo. Lembrando que a gente gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal Recanto da Marta e Recanto da Cá. Por quê?
que a gente está reestruturando exatamente para facilitar a busca de vocês. Então, a Caco, ela ficou com uma parte, né, e eu fiquei com a outra. Sendo que tudo é das duas, tá? Então não tem. A única coisa que a gente fez foi reestruturar para facilitar, mas é tudo do Recanto, é só para realmente facilitar. A Caco ficou basicamente com a parte dos pets, que é muito grande, né? A parte dos pets ela é enorme, e a gente queria dar uma facilitada para o pessoal, né? Muita gente buscava muita coisa, falava com a gente, então a gente resolveu fazer dessa forma. Tem as frequências também dos óleos essenciais, estão todos os que a gente conseguiu, né? São 16 frequências, né, Isso, Cá? sim. 16 frequências de óleos essenciais estão lá disponíveis já. Depois a gente vai ter algumas sinergias, né? A Caco vai ter outras atividades lá também, né? Relacionadas ao reiki, ela que é mestre reiki. E eu vou ficar com uma outra Olha, pegada, isso. né? Que é uma coisa mais pesadinha, né? Que são as doenças, algumas outras coisas. Então, a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal também, para facilitar a visualização de sempre que a gente colocar alguma coisa nova lá, tá bom? A Isso. gente conta com vocês em relação a isso. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a energia do ano de 2024. A gente está trazendo aqui nos podcasts, desde o final de novembro, algumas pessoas, alguns parceiros nossos, pessoas muito queridas, e a intenção é que cada um coloque a sua visão dessa energia. Né? A gente já teve a Cris Mendes, que é uma querida nossa, a gente já teve o Felipe, né? Cura? O Felipe também, Sakura, Uhum. que é muito querido nosso também. A gente vai ter mais duas pessoas, que eu não vou falar quem é, vai ser surpresa, na próxima semana e na outra. Todas essas pessoas vão trazer informações, dicas, né? E não tem nada de errado. Na verdade, a gente tenta alimentar o canal com informações e para que agregue, né, ao que vocês acreditam, ao que vocês querem ouvir, né, tudo de melhor. O Felipe, ele trabalha com as cartas e ele falou bastante sobre as cartas. A Cris também deu várias dicas. A Cris trabalha com numerologia kármica, eu trabalho com numerologia pitagórica, e é bem diferente. É bem diferente, mas no final das contas é tudo, né, na mesma finalidade, que é de ajudar, que é de explicar, que é de orientar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o 2024. 2024 tem uma soma 8, né? 2 mais 2 mais 4. Sendo que na pitagórica a gente trabalha sempre com um dígito só. Porém, a gente tem que considerar que, por exemplo, 2015 também foi um ano 8. Porém, veio de um número 2 mais um mais 5. E é muito diferente do 2024, que é um 2. Espera aí. Um 2 mais 2 mais 4. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Tentando esclarecer um pouquinho para vocês o que isso significa. Eu vou falar primeiro do aspecto geral, né? Do 8. Então, o 8, ele é um número de colheita. Ele é um número de grandes ambições, ele é um ano de perseverança, ele é um ano de metas. Porém, é um ano com metas, com estratégias. Você não consegue alcançar nada sem uma estratégia, sem ter um foco, ter um direcionamento. Principalmente em 2024, né? Que vem de um 2 mais 4, né? 2 mais 2 mais 4. Por quê? Porque o 2
ele tem a ver com a dualidade, e o 4 tem a ver com a organização. Então, parcerias, organizações, e com isso você colhe a parte material. E o 8 ele é muito material, né? Ele tem a ver muito com a parte física, nem tanto quanto é, o ano 7, que é um ano que é mais voltado para o autoconhecimento, que é mais voltado para si. O ano 8 ele é o poder pessoal para alcançar os objetivos. Então, assim, ao mesmo tempo que é um ano de poder, é um ano de dinheiro, ele tem uma dualidade no sentido de ele é um ano de sucesso ou ruína. Por que isso? Porque ele tem a ver com a colheita. Você plantou do ano 1 ao ano 7 coisas boas, você vai colher no 8. Então, assim, isso eu estou falando do ano universal, o ano para todo mundo, tá? Então, cada pessoa tem um ano pessoal também. Então, se vocês quiserem, depois eu posso estar falando um pouquinho sobre o ano pessoal, um outro dia, eu posso estar falando sobre o ano pessoal. Mas o cálculo do ano universal é esse, e ele é para todo mundo, ele vai atingir a todos. Então, trabalhem bastante as suas lideranças, os seus poderes pessoais. E eu vou falar um pouquinho sobre o 2 e o 4 no sentido emocional. Então, assim, o 2 ele tem a ver com segurança também, só que uma segurança emocional e familiar. Já o 4 ele tem a ver com a segurança material e tem a ver com uma segurança é, relacionada à determinação. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que precisa de perseverança, né, para alcançar os objetivos, né? Vamos pensar, né, no que está no mundo. Já que é um ano universal, a gente pode pensar no que a gente está vendo, por exemplo, no mundo dos famosos, né? É, Coisas que estavam muito escondidas, que a gente achava que era uma coisa muito perfeita, muito delicada, muito boa, pessoas que estavam em relacionamentos perfeitos, né? Um mundo de perfeição e muito amor. E, na verdade, a gente está vendo que tudo está desmoronando e tudo está vindo à tona. Então, é muito do ano universal 8, né? É muito do que estava escondido e o que está aparecendo, né? É muito da colheita. E por que eu estou falando isso? É só vocês pensarem no que está nos noticiários, né? Em relação aos famosos, por exemplo, não só dos famosos, como pessoas que vocês conhecem, pessoas próximas, né? Então, separações, né? Porque tem a ver com a dualidade, né? Tem a ver com a família, tem a ver com segurança. E o que está acontecendo? Muita coisa está vindo à tona e sempre ligada a dinheiro, né? Sempre nesse tipo de separação tem muito a ver com os bens materiais, né? Então a gente percebe muito isso vindo à tona. Aí vocês vão falar, ué, mas a gente ainda não chegou no ano 8. Sim, a gente já começa a sentir os efeitos, né? Em geral, no final de outubro, a gente já começa a perceber, né? Mais precisamente, quando vira o ano, na verdade, essa energia já está vindo, né? Ela já está se manifestando. Então, vocês podem ver que no final de outubro, né, começo de novembro, as coisas já começaram a acontecer. E, para minha surpresa, cada vez as coisas estão mais rápidas, né? Então, vocês vão perceber que a gente vai ter muitas surpresas em relação a relacionamentos que a gente julgava perfeitos. Muita coisa vai vir à tona, né? Já em dezembro, né, a gente já está percebendo isso com mais clareza, né? Então, é isso.
né? Em relação a cores, né? Eu, assim, particularmente, eu não me atento muito à cor do ano, né? Nada contra quem gosta de ter essas dicas e tal. Muito está se falando da cor pêssego, né? Aquele rosa mais para pêssego, mas eu já vi algumas pessoas falando em azul também. É, eu acho que sim, é muito mais pelo mês, né, pelas energias, do que propriamente sobre uma cor predominante, né? Mas aí vai de cada um, né? A crença de cada um, o que a pessoa preferir acreditar. Então, assim, a dica para 2024 que a gente dá é tomar as decisões, né? Tomar as rédeas, né? da sua vida, assumir o poder pessoal. E aí, como você vai assumir o poder pessoal? Né? Traçando metas, né? Tendo estratégias para alcançar o que vocês desejam na vida, serem muito positivos, porque quando você não tem organização, você não consegue alcançar as suas metas. Então, assim, é difícil? Às vezes sim. Então, por isso que a gente coloca no nosso canal muita coisa para auxiliar vocês. Então, a gente tem lá frequências para prosperidade. Na verdade, ela funciona muito bem, né? A gente trabalha bastante isso. Mas, assim, tem outras coisas que vocês também precisam entender em relação a como chegar à prosperidade, né? É fácil assim? Não, não é, né? Não é. Porque a gente precisa limpar o ambiente para que a gente consiga colher o que a gente plantou. Então, assim, a dica, não só para dezembro, não só para 2024, é sempre fazer uma limpeza energética, né? A gente tem lá a frequência tanto do meu canal, né? No canal Recanto da Marca, tem no Recanto da Caco também. Isso. E a gente tem no Recanto Sátia também, tá? A gente sabe que muita gente vai lá em primeiro lugar, só que a gente, como a gente está reestruturando, a gente deu uma potencializada, né, e colocou no nosso canal uma matriz divina, né, assim como tem no canal Recanto Sati, a gente colocou uma matriz divina em cada um dos nossos canais. É, Vocês podem ir lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar falando com a gente nos comentários, né? Falando com a gente pessoalmente, para pessoas que são mais próximas, mas é sempre bom colocar no comentário, porque às vezes é a dúvida de muita gente, né? É, e vou falar um pouquinho sobre o regente, o planeta regente, que é Saturno. É, a gente vai colocar aqui um desafio. Se vocês quiserem que a gente disponibilize uma frequência de Saturno e explique um pouquinho sobre o que significa Saturno, vocês vão ter que pedir para a gente. A gente não vai colocar lá assim de graça, não. Vocês vão ter que pedir. Então, a gente só vai colocar se vocês pedirem. Então, coloque nos comentários. A gente pode disponibilizar sim, mas só para quem pedir. Se não pedir, a gente não vai colocar, tá? Então é isso, gente. A gente tentou resumir um pouquinho, né, sobre o que é o Portal 1212, sobre o que esperar de 2024, fazendo um balanço de 2023, que está sendo, né, que está finalizando um ano 7. Só como comparativo, eu vou falar o que a gente já vem falando, né? Alguns parceiros nossos também já falaram. 2023, a gente está finalizando um ano muito complexo para muita gente. Não foi diferente para a gente, um ano de muitos desafios, tanto que a gente precisou reestruturar todo o canal, né? A gente precisou deletar muita coisa,
para poder estar estruturando e fazendo uma coisa melhor para vocês. Então, assim, não está sendo um ano fácil, 2023, é um ano de autoconhecimento, mas a gente pode dizer que a gente sobreviveu, né? E que a gente conseguiu ficar mais forte. Porque quando você tem um desafio e você consegue superá-lo, você consegue sentir uma satisfação pessoal também. Então, assim, não foi fácil até aqui. Espero que 2024 seja um ano muito mais próspero. Não que esse ano não tenha sido, eu acho que foi também. Mas ele foi um ano muito complexo no sentido de autoconhecimento, né? A gente trabalhar os nossos limites, né? O nosso equilíbrio. Foi um ano desafiador para a gente. Nós tivemos aqui no canal, a gente teve muitos desafios e felizmente a gente conseguiu superar todos, absolutamente todos, né, Cá? Não foi fácil, Não, né? Mas a gente acredita muito que 2024 a gente vai colher muito do que a gente plantou esse ano. A gente acredita que a gente vai conseguir ajudar mais pessoas, como a gente vem ajudando. A gente espera que vocês também tenham um 2023, esse finalzinho, bastante reflexivo, para que 2024 vocês possam entrar com um gás, sabe? Sem desânimo, sem negatividade, porque vai ser muito importante estar positivo em 2024 vai fazer toda a diferença. Para isso, vocês podem contar com a gente vai estar sempre trabalhando muito voltado para isso. As frequências são sempre muito positivas. Eu vou finalizar aqui esse vídeo falando de uma coisa que aconteceu com a gente, a Caco acompanhou, sobre um trabalho que eu fiz com um gatinho que apareceu aqui no final de novembro. Ele apareceu com ferimento, ele ficava aqui no meu quintal. Ele apareceu com um ferimento num sábado, dia 19, e no dia 20, não, dia 18, e no dia 19, quando eu olhei, ele estava com 3 buracos, assim, nas costas. E eu confesso que para mim foi bem difícil de cuidar disso. Eu fiquei um pouco resistente no primeiro segundo, mas eu só tinha 2 alternativas. Ou eu cuidava, ou ele vinha a óbito. Então, eu optei por ajudar. E nós temos nosso parceiro Thomas, né, que trabalha com a zeólita. Foi numa época que teve muitos feriados, estava tudo fechado, e eu peguei a zeólita e comecei a tratar desse animal. É, Foi uma satisfação tão grande, gente, que eu, a parte que eu achei que eu ia ficar com nojo, porque saiu muita coisa estranha de lá de dentro daquele ferimento. Pelo contrário, me deu uma felicidade de poder estar ajudando. E hoje, né? Hoje eu tenho a foto dele totalmente curado, totalmente com saúde, disposição. Então, assim, eu estou falando sobre isso exatamente para dar um exemplo de superação minha, né? De cuidar de um animal que não era meu e ter a satisfação de dever cumprido. Então, eu acho que a gente supera tudo todos os dias, cada dia é uma superação. Então, assim, aqui fica a nossa contribuição, né, de exemplos que a gente teve, né, ao longo desse ano. Esse é só um, né? E que a gente possa ajudar mais pessoas, que a gente possa ajudar mais e mais, como eu consegui ajudar. Eu, na verdade, eu me considero
privilegiada por ter essa oportunidade de ajudar, porque depois disso esse gato ele ficou muito dócil e hoje em dia fica aqui comigo. Então, assim, sejam positivos, acreditem. Eu usei não só a zeólita, como eu usei a Zel Silver, que é um outro produto, um outro suplemento do Thomas. Eu mandei no grupo de depoimentos, né, para ilustrar e para dizer para as pessoas o quanto é possível, né, a gente conseguir salvar um animal. E eu usei as frequências sonoras de desparasitação. E por incrível que pareça, os gatos, os animais, eles são muito sensíveis, né, a sons. E eu coloquei no celular muito próximo dele e ele dormia. Ele não reclamou, muito pelo contrário. Todos os gatos, quando eu coloco as frequências, né, que vão ajudá-los, eles ficam muito tranquilos. Então, pessoal, os gatos são muito mais inteligentes do que nós. A gente tem muito que aprender com eles. Então, assim, fica a dica. Se tiver animais, os pets, gatos, cachorro, que é o mais comum, podem procurar lá no canal. Vai estar tudo no canal Recanto da Caco, né? A gente está concentrando tudo no canal dela para facilitar vocês. Então, podem usar e abusar dessas frequências dos pets. A gente vai procurar colocar cada vez mais coisas para ajudar, sejam pets, é, animais de estimação, ou como eu, que tem vários, que isso também facilita bastante, Os tá? pets Então, assistidos, né? para quem não sabe, eu tenho pelo menos 10 gatos no meu quintal. Então, e eu tenho um cachorro. E tenho tartarugas também. Então, todo mundo é beneficiado. Lembrando que quando a gente faz uma frequência e coloca para os pets, a gente está se beneficiando também, porque essas frequências vão agir no nosso organismo também, tá? Eles são é, nossos anjos da guarda e a gente tem que, né, preservar a saúde deles, porque eles são a alegria, né? E lembrando que no Réveillon, muitos fogos, então cuidem bem dos bichinhos. A gente vai disponibilizar uma frequência para acalmá-los nesse período de Réveillon, porque ao longo do dia, né, o pessoal solta muitos fogos, então a gente vai disponibilizar uma frequência para acalmá-los também, tá bom? Espero ter ajudado. É, Qualquer dúvida, vocês podem estar falando com a gente. E boa sorte. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz 2024. E que a gente possa estar juntos ao longo desse finalzinho, no finalzinho desse ano e ao longo de 2024. Tá bom? Sim, tem muito chão pela frente, tá? Não se preocupe, tá? Então, gente, só para se lembrar de que, para poder facilitar, vocês podem digitar @Recanto da Marta ou @Recanto da Caco, né? Na No lupa. YouTube. Tanto do Google ou do YouTube mesmo, né? Então, fica mais fácil para estar localizando. E, assim, tem, assim, duas perguntas que as pessoas fazem, assim, com muita, assim, frequência. Fala, olha, por quanto tempo eu posso estar tocando no ambiente, né? Porque tem momentos assim que a pessoa ela não tem assim, não pode ficar muito tempo naquele ambiente, então ela toca em torno assim de 1 hora, principalmente assim para limpeza de ambiente. O que você recomenda no caso de limpeza de ambiente? Limpeza de ambiente, dependendo né, do como está o ambiente, se está sentindo Exato? muito negativo, eu aconselho ficar bastante tempo, né? Pode ser até durante a noite. Eu acho que durante a noite, embora a gente tenha deixado por 5 horas. Isso. Porque Então, vocês podem deixar no playlist, por exemplo, que é uma coisa que a gente gosta de fazer também. Por exemplo,
No caso das frequências de óleos essenciais, geralmente aqui em casa, cada uma tem 1 hora. Então, eu deixo no playlist. Então, fica tocando uma a uma. Então, ela também é uma limpeza de ambiente. Vocês podem colocar durante a noite. E durante o dia, tem que ficar alerta, porque às vezes o YouTube ele dá uma pausa. Então, assim, todo mundo reclama com a gente, mas assim, a gente não tem muito o que fazer. Precisa estar de olho, porque eles pausam. Pausam para a gente também, né? Pausam para todo mundo. Então, no caso de limpeza de ambiente, eu recomendo ficar bastante tempo, dependendo do nível, né? Se está tendo muitos problemas em casa, quebrando muita coisa, né? As pessoas estão brigando muito, então é bom deixar por um período maior. E o da prosperidade, né? Que a gente também recomenda, pelo menos uma vez por semana, né? É sempre bom. Eu sei que o pessoal gosta de colocar todos os dias, né? Mas assim, lembrando que é importante fazer uma limpeza e depois colocar o da prosperidade, porque não adianta colocar, não vai conseguir prosperidade se não tiver o ambiente limpo. E Hum, a gente também tem, né, Caco, duas opções para dormir bem, né? Tem uma no canal da Caco, no Recanto da Caco e no meu. A diferença é só o som que acompanha. Tem pessoas que gostam de som de água. Eu, particularmente, me deixa muito nervosa. Então, no meu canal é um som de passarinho. E tem pessoas que não gostam de som de passarinho. Então, pode escutar no da Caco. Então, tem duas opções. Então, as duas são eficientes, porém, esse som que acompanha, ele vai fazer essa diferença. Então, é uma questão só de uma de gosto mesmo, né? Tem pessoas, já tiveram pessoas que falaram com a gente, eu não gosto de som de passarinho. Então, e de água, você gosta? Eu, particularmente, me deixa muito agitada. Então, eu prefiro de passarinho. Mas, se tiverem também algum tipo de sugestão, né? Eu não gosto nem de passarinho e nem de água. Então, me diz do que você gosta, para a gente poder te ajudar, tá bom? sim. E é isso. E uma outra questão, né? Seria Uhum, assim, porque no caso do luto, né? Que tem as frequências que a gente disponibilizou, que são 3 frequências, que a gente recomenda de que a pessoa ela toque à noite para que assim, o inconsciente dela, né, consiga assim absorver a informação, transformar, transmutar, né, durante todo esse processo que ela está em repouso. Porém, tem uhum. pessoas que não gostam de estar ouvindo som à noite. Então, o que que você recomenda para elas? Elas podem estar utilizando essa frequência do luto de manhã, ouvindo sim, tantas horas? O que que você recomenda assim nesse caso? Eu recomendo que escute pelo menos 1 hora. Ah, sim. 1 hora todos os dias, os 7 dias, a primeira frequência, 7 dias a segunda e 7 dias a terceira. Porque é importante para o nosso subconsciente ele estar fazendo toda uma limpeza e ele estando em harmonia. Por experiência própria e vários relatos, as pessoas que fazem esse tipo de processo do luto, elas sonham com a pessoa que elas perderam. E todos os relatos foram maravilhosos, foram muito emocionantes, né? É, a pessoa, né? No caso, a grande maioria é por perda por morte. Todas as pessoas sonharam e a pessoa estava muito bem. Então, isso dá um conforto, né, para quem está fazendo esse processo. Então, esses 21 dias, eles são muito importantes para que a pessoa consiga
ter um processo harmônico, né? Porque cada dia é importante. Então, escutando uma horazinha por dia já tá bom. Eu gosto de escutar durante toda a noite, porque ajuda a relaxar, né? Mas a gente entende que às vezes é complicado e a pessoa não consegue. Mas escuta uma hora por dia e já tá bom, tá bom? Perfeito. É isso mesmo. Eram só as duas perguntas que as pessoas faziam mais, né? Então, Sim, dessa forma é bem assim esclarecedor mesmo. Mas tá ótimo. Tá sim. bom demais. É, essa frequência dos doce também, ela é meio que um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Para ser escutada não só no mês de dezembro, né? Como quando a pessoa se sentir confortável, porque às vezes a gente faz para um portal, né? No caso, desde que a gente começou o portal 55, e as pessoas falam: ah, eu gosto muito de escutar esse. Não tem problema algum, na verdade, são várias coisas que a gente trabalha ali, né? Várias necessidades. E o mais importante é a pessoa ter a consciência, né, expandida, para que ela consiga perceber o que deixa ela melhor, o que traz mais harmonia, o que traz um equilíbrio maior. Então, a gente disponibiliza as frequências dos portais, mas ela pode ser escutada quando a pessoa quiser, tá? É só uma forma da gente direcionar e dizer o que cada portal significa. Mas, assim, todas as frequências que a gente coloca no canal, elas são importantes por algum motivo. Uma identificação que a pessoa teve. Então, essa identificação, vocês podem também estar relatando para a gente, seja por WhatsApp, seja pelo canal. É importante a gente também conhecer, assim como eu comentei do luto, a gente teve relatos, nossa, incríveis, assim, coisas que eu não posso falar aqui, porque a pessoa me contou muito, muito particular, foi muito particular, mas assim, eu chorei quando me contou, porque foi tão profundo, né, esse processo, né, de liberação, de libertação, né, para um outro plano, né, e de dever cumprido também, né. Então, todo esse processo do luto, ele cada dia é importante. Se não conseguiu fazer um dos dias seguidos, faz de novo, porque a conclusão dele vai ser maravilhosa, isso eu posso garantir, né? A gente tem tantas pessoas que falaram. O grande problema da gente é que o pessoal fala com a gente, mas não faz um vídeo, o pessoal não escreve e a gente fica para a gente. Então, agora é a minha oportunidade de contar um pouquinho. Eu só não posso dar os nomes, né? Mas de alguma maneira eu acho que eu estou incentivando vocês a escutar, não como uma forma de contribuir para o canal, mas como uma forma de contribuir para vocês mesmos, porque a gente, todas as frequências que a gente testa antes de colocar no ar. Então, não é de uma forma aleatória, não é de uma forma para colocar e preencher no canal. Não, não é. Até porque eu já trabalho com isso há mais de 5 anos, então eu já tenho bastante experiência e já vi muitas coisas legais. Então, a gente começou esse ano de 2023 a colocar as frequências no canal e a gente teve retornos muito legais, né? As pessoas aderiram bastante. Então, o canal também cresceu bastante esse ano, então a gente é grata a vocês e ao ano mesmo, né? Ao autoconhecimento que as pessoas estão buscando. Então, assim, eu acho que eu já falei bastante, né? Então, Não, foi ótimo, com certeza. E aproveitando também, né, que só assim um relato da minha parte, porque acho que ontem, né? Ontem.
Eu não estava assim muito bem no sentido, sabe, quando a cabeça não estava funcionando e eu me sentia assim muito pesada. O que que eu simplesmente fiz? Eu cochilei durante 1 hora, mas ouvindo a frequência do arcanjo. Hum, Menina, nossa senhora, quando assim, eu acordei por conta do despertador. Nossa, eu acordei tão bem, tão, sim, não precisa ser exatamente assim, sabe, aquela frequência assim, para sono profundo, coisas a mais. Não, você pode utilizar alguma frequência que você tenha assim, você bate o olho e fala, nossa, que legal, vou tentar, vou experimentar essa. Faz isso. Utilize sim, assim, tente experimentar, ouça mais ou menos 1 hora, mas naquele momento que você possa fazer assim, tira ter aquele repouso mesmo, né? Para você sim, sentir a frequência. E não esqueça de beber água, tá? isso. Pelo menos 2 copinhos de água. Tem que Isso. estar bastante hidratado. Hum, Agora você falou isso, uma das coisas que eu sempre falo é sobre a frequência 174. Ela é um analgésico. Para quem não acredita, quando tiver com dor de cabeça, se não for do fígado, isso é importante. Se não for do fígado, se for só uma cefaleia, escuta a frequência 174. Está lá no canal Recanto Site. Vocês vão ver. Ou se tiverem com alguma dor, né, muscular, escuta. Vocês vão ver que a dor vai passar. É porque o que que acontece? Muita gente fala assim: ah, não, eu tomei um remédio, por via das dúvidas, eu tomei um remédio. Eu aprendi e eu me certifiquei de que essa frequência ela funciona não tomando remédio. Então, eu não tomei remédio, eu escutei a frequência, de preferência, nesses casos, com fone, tá, gente? No caso de colocar no ambiente, é legal, assim, para os pets, por exemplo, né? Porque eles não vão colocar o fone, né? Então, coloca no ambiente. Mas, assim, se vocês puderem escutar as frequências com fone, vai ser maravilhoso, porque vai agir muito mais rápido. Temos a 285, que é a frequência para regeneração de tecidos. A gente tem um relato maravilhoso que eu ainda vou conseguir que essa pessoa grave pelo menos um áudio relatando os benefícios dessa frequência para o pet dela. Eu não vou falar aqui, porque senão vocês vão achar que é mentira minha, mas é real. É, a 285 ela é maravilhosa. Então, assim, a gente tem um arsenal lá para vocês experimentarem. Eu vou falar só dessas duas. A 174, que é a anestésica, né, que é para dor, e a 285. Se tiver dor muscular, vocês podem escutar 1 hora. Depois vocês me contem o que vocês vão sentir. Essa frequência que a Caco falou, ela é uma frequência relaxante, ela, ela, ela é uma frequência de conexão angelical, ela é uma conexão com Deus, né? Com o seu eu superior. Então, ela é uma frequência muito harmônica, que às vezes é o que a gente precisa. E isso não quer dizer que ela seja assim para todo mundo. Essa foi uma escolha da Caco, essa foi uma escolha intuitiva e que funcionou para ela, né? Mas acreditem na intuição de vocês, né? E experimentem. E depois contem para a gente. sim, por favor. Gente, e não se esqueçam de se inscrever, tá? Tanto no canal do Recanto Sátia, Recanto da Marta, Recanto da Caco, porque nós somos uma família, tá? Sim. E é muito importante que a gente consiga as inscrições, todo mundo que está no Recanto Sátia, que também se inscrevam no nosso recanto, para poder a gente conseguir maior alcance, né? Então, a gente está fazendo tudo com muito amor. Essa reestruturação está dando um trabalho gigantesco, vocês não têm noção. A gente vai trabalhar todo o mês de férias, a gente vai trabalhar dezembro, a gente vai trabalhar janeiro, a gente ia dar uma paradinha para descansar,
Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai continuar com os podcasts, a gente vai continuar com os trabalhos. Então, é importante que vocês se inscrevam para colaborar com a gente, né, na expansão do nosso canal, né? É, na verdade, a gente vai ficar com 3 canais, né? Então, isso é muito importante, já que a gente está com mais de 1.000 inscritos no canal Recanto Sátia. Agora a gente precisa da colaboração de vocês também. E a gente vai vir com muitas novidades, vocês não têm noção. Por isso que a gente vai trabalhar todas as férias, todos os dias de férias. Sábado, domingo, feriado, a Sim, gente vai estar trabalhando. com certeza. Acreditem que são coisas que vocês vão se surpreender. Coisas maravilhosas. Né, cara? A Com gente certeza. conta. Não, Não, deixa né? pra próxima, deixa pra Não. próxima. Vai ser Isso. surpresa. Surpresa incrível que vocês vão ter. E Tá? Então, divulguem, ajudem a gente a conseguir mais inscritos, porque isso é bastante importante para a gente. E vocês não vão se arrepender, porque vocês vão falar assim, não é possível que já estava bom esse canal, agora vai ficar melhor. Sim, vai ficar melhor. E não só as frequências, e muita informação com os nossos parceiros. Uma das coisas que a gente precisa agradecer também, né, ao ano de 2023, são o fortalecimento com os nossos parceiros, parceiros maravilhosos, né, que acreditaram na gente, que apoiam a gente e que estão sempre prestigiando a gente por aqui. Então, cada vez mais a gente consegue. Isso é uma prova que a gente trabalha a prosperidade. E a gente prosperou bastante esse ano. Então, assim, prestigiem a gente, continuem com a gente, com as nossas dicas, que vocês vão ver que 2024 vai ser um ano muito próspero para todo mundo. gratidão, gente. Gratidão mesmo. E que a gente tenha um ano muito próspero, e que 2023 tenha ensinado muita coisa boa para a gente, para que a gente colha, né, é o ano da colheita, que a gente tenha essa colheita, né, de luz, né, e de felicidade, né, que a gente seja muito feliz e que a gente alcance todas as nossas metas com muita sabedoria, tá? Que seja um ano de muita sabedoria, 2024. Um beijo para vocês. Beijo. Satisfeito. 7 a 7.